Olá, eu gostaria de falar neste vídeo, dentro da série Os Proscritos da Bíblia, sobre o primeiro livro de Enoque. É esse daqui, ó. Pequenininho, é uma das versões, essa aqui é da editora Madras. É pequenininho, mas é de uma complexidade e de uma polêmica gigante. Então, desejo, se eu conseguir, trazer um pouco de luzes e um pouco de esclarecimento acerca desse livro. Então vamos lá, o livro, né? O livro de Enoque, ele é um livro considerado pseudoepígrafe, quer dizer, não se acredita que Enoque tenha o redigido, mas que alguém tenha redigido esse livro, escrito esse livro em nome de Enoque, que era muito comum na antiguidade. Ele foi encontrado em 1947 por um beduíno que caiu alguma coisa dele numa gruta, ele foi buscar e aí encontrou uma série de coisas que eram os manuscritos do Mar Morto. E entre esses manuscritos estava o livro de Enoque. Esse livro estava redigido em aramaico, que é uma espécie de hebraico popular, assim, de rua, onde se falava nas ruas. Mas se acredita que ele é bem mais antigo. Há partes dele escritas em hebraico, quer dizer, antes mesmo que o aramaico existisse, já havia o livro de Enoque. Ele é citado na Bíblia, não o livro, mas o livro também é citado, mas Enoque é citado na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Esse o tomou para si é o arrebatou, o levou, é o mesmo verbo empregado quando se fala de Elias, que Elias foi arrebatado, foi abduzido, foi levado, né? E Enoque foi levado por Deus, porque Enoque andou com Deus. E não se sabe ao certo se foi o próprio Enoque que escreveu, como eu falei, mas é atribuído a ele. O livro é citado na Bíblia, em Hebreus, é citado também na pequena e importante epístola de Judas, que está antes de Apocalipse. Então, ele não é considerado um livro inspirado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas pelo menos essa corruptela, essa pequena parte do livro citada no livro de Judas, nós sabemos que é inspirada por Deus, porque está na palavra de Deus. Na verdade, não há apenas um livro de Enoque, há 3 livros de Enoque. O primeiro livro chama-se Enoque Etíope, escrito em etíope, em língua etíope antiga e preservado pela igreja da Etiópia, considerado por aquela igreja um livro sagrado. Inclusive ele está na Bíblia da igreja etíope, considerado sagrado. O segundo livro de Enoque está escrito em eslavo. E o primeiro livro de Enoque, também conhecido como Apocalipse de Enoque, ou Ascensão de Enoque, que está escrito em aramaico. E é esse o livro que nós vamos falar agora. O primeiro livro de Enoque foi considerado, durante algum tempo, um livro inspirado. Alguns pais da igreja, como Tertuliano, Atenágoras, Clemente de Alexandria e Irineu, consideravam esse livro um livro inspirado, um livro sagrado. A história, só um pouco da história do livro de Enoque. Dá até um pouco de medo de falar sobre isso, que é tão complexo, para resumir é meio difícil, mas vamos tentar, não é isso? Ele é muito complexo, de dificílima interpretação, mas ele traz uma revelação surpreendente. Ele nos fala não da queda de Lúcifer, mas da queda de um outro anjo chamado Semjaza, ou Samjaza, ou Samnaia. Tem vários nomes diferentes, e seus 200 anjos. Lúcifer caiu porque desejava poder, ele queria ser maior ou igual a Deus, queria reinar, né, no lugar de Deus. Não é essa a história que o livro de Enoque nos conta. Ele nos conta uma outra história de 200 anjos que caíram não em busca de poder, mas em busca de luxúria. Gênesis capítulo 6, versículo 2 diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. Gênesis 6, capítulo 2. Filhos de Deus, alguns interpretam como sendo a linhagem de Sete, setiniana. Outros consideram que não, filhos de Deus eram os anjos, os filhos que estavam com Deus, criados
filhos de criação de Deus. E Enoque vai nessa linha e diz assim no capítulo 6 do livro dele. Eu vou ler para vocês uma versão um pouco mais antiga, que diz assim: E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas e as filhas dos homens, e geremos nelas filhos. Então seu líder, Semjasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na relação desse negócio, e que só eu sofrerei por tão grande crime. Mas eles responderam e lhe disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento desse projeto. Então eles juraram todos, e todos se amarraram uns aos outros por juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado de Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por juramento. E estes são os nomes dos seus chefes. Aí passa a descrever uma série de nomes. Versículo 11. Esses foram os perfeitos dos 200 anjos, e os restantes deles estavam com eles. Esses anjos, deliberadamente, eles tocaram a perfeição e a eternidade por um momento temporal de prazer. Mas eles não prejudicaram apenas a si mesmos. O livro prossegue no capítulo 7, dizendo o seguinte: Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmos, as quais eles começaram a adornar, e as quais com eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes de árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era 200 cúbitos. Um cúbito era 50 centímetros. Esses devoraram tudo, os filhos, devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir os pássaros, animais, répteis, peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injuriosos. A história do livro continua narrando que a terra começou a sofrer e que os homens, os humanos, começaram a clamar a Deus. E esse clamor chegou aos anjos primeiro, aos anjos Miguel, Uriel, Rafael e Miguel, que levaram até Deus, o Altíssimo, uma súplica, perguntando a Deus: Altíssimo, os homens estão sofrendo, permite-nos que nós os ajudemos. Então o Altíssimo permite que esses anjos desçam, e há uma guerra temporal dentro da temporalidade dos anjos com esses outros anjos caídos, chamados também de sentinelas. O livro continua descrevendo e relatando logo depois o dilúvio, e depois do dilúvio ele descreve as viagens de Enoque a vários níveis dos céus. A gente sabe que há muitos céus. Paulo foi elevado ao terceiro céu. Salomão fala do céu e do céu dos céus. Então há muitos níveis, éons, reinos, que nós não conhecemos, que são citados alguns na Bíblia, outros não. E Enoque, o livro de Enoque descreve as viagens de Enoque, alguns deles, e continua descrevendo, e por fim ele começa a falar do eleito e do Filho do Homem. Então, por que então? Qual é o motivo da exclusão? Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? Vamos lá. Os sábios do Talmud talvez tenham achado os relatos de Enoque um tanto quanto fantasiosos e espetaculares demais. Além disso, de certo modo, os relatos encontrados em Enoque vão numa direção diferente dos relatos
revelados a Moisés, o grande legislador hebreu. O livro de Enoque nos conta sobre a transcendência, nos conta sobre o mundo espiritual, nos fala sobre o além e o devir. Enquanto Moisés, ele fala da materialidade do mundo e de muitas coisas relativas a esse plano, o plano temporal. Provavelmente os sábios hebreus da Septuaginta acharam por bem deixar de fora esse livro tão interessante, por causa desses motivos e talvez alguns outros. Os sábios católicos, os pais da igreja, seguiram a mesma linhagem, o mesmo pensamento dos sábios hebreus e também mantiveram o livro de Enoque fora, que foram seguidos também, nesse caso, pelos reformadores da igreja protestante, que também deixaram de fora o livro de Enoque. Tertuliano diz, para Tertuliano, considerado um dos pais da igreja, que os sábios hebreus deixaram primeiro Enoque de fora, porque Enoque falava explicitamente, embora não dissesse o nome, ele se referia muito a Jesus Cristo. Então isso incomodou muito os pais da igreja. Os pais da igreja não, incomodou muito aos sábios judeus. Mas os pais da igreja acabaram deixando esse livro estranho e confuso de fora também. Eu considero, opinião minha, que o livro de Enoque não é inspirado. Considero, contudo, que uma parte dele porque é citada na Epístola de Hebreus, e Hebreus está na Bíblia. Então o livro de Enoque não é inspirado. Para muitos estudiosos, inclusive para mim, humildemente, também considero que não é um livro inspirado. Porém, embora não seja inspirado, Enoque tem sabedoria. Então vamos à sabedoria do livro de Enoque. A primeira sabedoria que eu gostaria de citar os gigantes devem ser mortos. Metaforicamente, Enoque nos diz que há gigantes em nós que devem ser mortos. Egoísmo, luxúria, ambição desmedida, vaidade, orgulho. Esses vícios são gigantes que estão dentro da nossa personalidade. E para todo aquele caminhante, para todo aquele que deseja encontrar-se no caminho para a espiritualidade perfeita, esses gigantes devem ser mortos. A gente deve fazer durante toda a nossa vida, lutar severamente para vencermos esses gigantes em nossas vidas. A segunda sabedoria nos diz o seguinte, que o que parece ser real é ilusório, que a verdadeira realidade é a espiritualidade e não a materialidade. O que significa isso? Nós estamos aqui agora, nessa dimensão. Nós habitamos altura, largura, profundidade, nós habitamos o tempo, nós habitamos o espaço, nós estamos vinculados a uma dimensão conhecida hoje como gravidade, e tudo isso nos deixa presos nessa dimensão temporal. Porém, nós não somos seres materiais com espíritos, nós somos espíritos que possuem corpos materiais. A verdadeira dimensão é a espiritual, é uma dimensão espiritual, a eternidade, e não a materialidade. Esses anjos que caíram, eles deixaram a eternidade por um pequeno momento de prazer e de luxúria. Eles abandonaram o que era real por aquilo que é ilusório. O tempo, ele é ilusório. A gente hoje está aqui, amanhã já não está mais. Quando Deus resolveu levar Enoque, Deus tirou Enoque do ilusório e levou ele para o mundo real. Quando Deus levou Elias, Deus tirou Elias do mundo ilusório e Elias então acordou no mundo real. Quando Jesus Cristo saiu do mundo real e veio para o mundo ilusório, ele fez isso para dizer aos humanos: ei, homens, isso aqui tudo não é real. A verdadeira realidade é o Pai, é a dimensão do amor do Pai. Essa é a segunda sabedoria que esse livro nos fala.
A terceira sabedoria nos fala o seguinte: trate os seus sentimentos como os anjos de Deus. Não os anjos caídos, mas os anjos que mantiveram seu estado original. As Escrituras revelam que há milhares e miríades de anjos que mantiveram os seus sentimentos no eixo. Eles preservaram os seus sentimentos e se mantiveram em Deus e focados no Senhor. Aqueles anjos, os primeiros anjos que caíram pelo poder, caíram em busca, eles deixaram a ganância, a ambição tomar conta deles. Eles quiseram algo que não poderiam ter e que não lhes era permitido ter. Os segundos anjos desejaram algo que não era permitido que tivessem. Embora eles tivessem poder para ter, eles não tinham direito, não tinham permissão de possuírem as mulheres. Eles deixaram-se levar pelos seus sentimentos. Então a terceira sabedoria nos diz isso, que nós mantenhamos os nossos sentimentos como os santos anjos de Deus, que assistem na presença de Deus. Concluindo, os anjos foram criados criaturas estanques. O conhecimento que cada um deles tem de Deus é estanque. Um anjo não vai aprender mais de Deus, ou conhecer mais Deus, porque o tempo passa. Aliás, eles não estão na temporariedade, eles estão fora do tempo. Né? Eles não estão, o tempo não existe, não passa para os anjos. Os anjos jamais serão nada a mais. Podem ser, e foram os que tiveram que cair, já caíram. Mas eles amam a Deus, estão juntos de Deus. Contudo, você e eu, em Cristo, seremos maiores do que os anjos, porque a Bíblia nos fala que nós seremos um com Cristo, podemos ser um com Cristo, e Cristo é um com Deus, e nós podemos ser um com Deus. Como? Como faremos isso? Como se pode ser um com Deus? O Espírito Santo está dentro de mim, ele me ajuda e me leva a me santificar, a trilhar o caminho da perfeição, a manter os meus sentimentos velados, sob domínio, a manter a minha vida no altar de Deus, a procurar a perfeição de Deus, a olhar sempre para Ele, a não me deixar seduzir pela temporariedade que passa, que é ilusória. Me mantendo firme, você se mantendo firme. Lá em Apocalipse nos diz que aquele que vencer herdará ao trono de Deus e se sentará com Ele. E eu espero encontrar você naquele dia, ok? Diante do trono branco, diante da mesa branca, com os nossos ancestrais, onde nós poderemos participar da mesa do Senhor e seremos um com o Senhor. Sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.